vamos tratar sobre a nossa pele. Quem tem acne ou a espinha já ouviu todo tipo de conselho na hora de combatê-las. E como acontece o segmento da estética, ela sempre procura aprimorar os tratamentos que são oferecidos. E quem vai nos falar sobre esse tema e está aqui conosco já é o dermatologista, o Dr. Bruno Vargas. Dr. Bruno, bom dia. Prazer conhecê-lo. Deus abençoe. Tudo bem? Amém. Tudo Uma bem, honra você? tê-lo aqui no nosso programa. Acne, a famosa espinha. Por que se forma? De onde que vem? Por que gera essa marca tão complicada? Eu acho importante entender que na adolescência, a partir dos 10, 11 anos nas meninas, e a partir dos 13, 14 anos nos meninos, é o período que os hormônios começam a ser formados, tanto pelo testículo no homem quanto pelos ovários nas mulheres. E esse hormônio, ele estimula na pele uma glândula chamada glândula sebácea, que produz essa oleosidade que leva à acne. É claro que existe uma predisposição individual, cada pessoa tem uma tendência maior ou menor. Mas tem a ver com a hereditariedade? Um pouco. Geralmente pessoas que na família, as pessoas costumam ter muita acne, ela tem uma predisposição maior. Mas e no período da adolescência, quando os hormônios começam a ser formados, é o período que ela vai aflorar, que ela vai aparecer. Então, geralmente, um ano antes da mulher menstruar, ela começa com aqueles cravinhos na região do nariz, que já indica que o hormônio está atuando nessa glândula sebácea. E nesse período, geralmente dos 12 aos 18 anos, é o período da adolescência, é o período que a acne é pior. Então, nessa fase, eu aconselho precocemente, quando a mãe perceber que a criança começou a ter essa pele mais oleosa, aqueles cravinhos aparecer, já é hora de procurar um dermatologista. Porque tanto para o homem como para a mulher? Tanto para o homem quanto para a mulher. A gente sabe que no homem a acne na adolescência costuma ser mais grave, mas na mulher ela é muito frequente também pela questão hormonal. Em ambos ela aparece. No caso das meninas aí, por exemplo, é comum até, por exemplo, nos períodos pré-menstruais, aumentar a incidência maior? Sim, no período pré-menstrual existe um pico de hormônio, uma alteração hormonal maior, e é uma fase que as mulheres, principalmente na idade adulta, começam a ter, parece mais acne, geralmente a gente chama do queixo. A gente chama essa acne de acne da mulher adulta. Ela é muito comum depois dos 20, 25 anos, quando a mulher já teoricamente já teria que não ter mais acne, porque o período de adolescência passou, e ela continua tendo a acne. Essas alterações hormonais já deviam estar estabilizadas. Exatamente. E permanecem. Essa acne é uma acne um pouquinho diferente. Ela é mais comum na região do queixo. Ela pode ser associada com algum distúrbio hormonal, como síndrome dos ovários policísticos, que é muito comum. Então, essa avaliação ginecológica que o paciente tem que ter frequente para avaliar se o ovário está ok, fazer um ultrassom de ovário, alguns hormônios ovarianos é importante você dosá-los. Identificado alguma alteração hormonal específica, você tem que tratá-lo. O anticoncepcional, de um modo geral, alguns deles, eles bloqueiam um pouquinho essa ação do hormônio na pele. Então, muitas mulheres, quando interrompem o uso do anticoncepcional, às vezes relatam que a pele piorou, a qualidade, a oleosidade aumentou. Mas mesmo assim é importante ter uma avaliação junto do ginecologista com o dermatologista. E ambos chegar num denominador comum. Algumas mulheres vão se beneficiar sim do uso do anticoncepcional para esse fim, outras não. Que aí vai depender exatamente. De caso a caso. Claro. Por isso que não vale aquela receita. Então, para mim funcionou, então para você vai funcionar. Claro que essa rotina em casa, né, de o filtro solar adequado para o tipo de pele, o sabonete... Tipo de maquiagem que as mulheres influencia usam um pouco. Geralmente os protetores solares são importantes tanto para a prevenção do câncer de pele, envelhecimento, mas na acne também. A gente sabe que a radiação ultravioleta da luz do sol e da luz artificial, ela estimula a glândula sebácea, enfim, ela piora o quadro de acne, além de manchar a pele. Então, o filtro solar, como tratamento para acne, ele é muito bem-vindo. Existem filtros solares hoje em dia toque seco, ou seja, que são sequinhos na hora que você aplica na pele, então ele não deixa a pele oleosa. Então, ele é um item de tratamento. Os filtros com cor, com base, que funcionam como que maquiagem, as mulheres gostam muito porque facilita um pouco a vida dela, que já passa o protetor exatamente. Ali numa cajadada além de a gente saber que a base do filtro funciona como uma barreira física. Então, ela protege um pouco mais a pele dessa luz artificial, principalmente. Então, ela é um fator adicional positivo. Então, ter um filtro solar correto, ter um sabonete para lavar o rosto 2 vezes ao dia, com alguns ativos como ácido salicílico, enxofre, entre outros, que combate um pouquinho a oleosidade também. Existem produtos de tratamento, né, ácidos, cremes, antibióticos que você passa na pele à noite, passa de manhã, cada um com a sua função, que vão de tudo isso junto melhorar a acne. E no caso, se a acne tiver envolvida em algum caso hormonal, tiver
os ovários policísticos e tratá-los conjuntamente com o ginecologista e exatamente. o dermatologista. Agora, doutor, só para frisar bem, pessoal de casa, então, a garotinha e o rapazinho já estão entrando aí na puberdade e tudo. A pele começou a ficar mais oleosa, já começou a despontar ali. É hora do papai e da mamãe já procurar o auxílio de um dermatologista. Com certeza. Primeiramente porque é o momento que ele vai ter o contato com o médico especialista da pele para orientá-lo quanto à proteção solar, né? Porque a gente e sabe... também as questões do dia a dia, exatamente, né, doutor? Por exemplo, apareceu, o cara vai lá e pum, espreme. Ah, resolveu. Vai lá e espreme. Não pode. Não é o ideal. Eu assim, sempre falo que o problema da acne não é a acne em si, é a sequela que ela deixa na pele. Então, se um paciente passar uma adolescência inteira tendo acne e não tiver nenhum cuidado específico, ele vai ter uma acne, vai ter 2, 3, vai ter 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aquelas acnes vão cicatrizando e vão formar manchas, cicatrizes, são aqueles buraquinhos na pele, que depois, para você tratá-los, é difícil, é caro, não necessariamente você vai conseguir. Aí é o tratamento, nesse caso, da jamais, sequela aí até por antibiótico também. Então, assim, antibiótico, a gente usa antibiótico para alguns tipos de acne. Não é o principal, a gente não usa antibiótico por longos períodos, pela questão da resistência. É só por um tempo. Da resistência bacteriana, então existem os casos selecionados, existem casos... A acne classifica em 4 graus, né? Tem aquele grau 1, que é o grau mais simples, mais leve, que com um tópico, com um creme você resolve. E tem a acne grau 4, que você tem que usar alguns antibióticos, tem que usar às vezes a isotretinoína, que é um medicamento que a gente usa por um tempo mais prolongado, tem um acompanhamento mais de perto. Tudo isso, todos esses tratamentos para acne visam você evitar a sequela na pele. Porque depois que o adolescente chega na clínica, no consultório, com 20 anos, 25 anos, já com a pele toda manchada, cheia de buraquinhos, aí nós vamos tratar o que ficou, e aí é mais difícil, né? Existem alguns lasers de tratamento para essas cicatrizes, lasers fracionados, mas assim, demanda tempo, demanda... Pode-se evitar isso também, exatamente. Né? Então, o ideal é evitar. Trabalhar com a prevenção. Agora, doutor, a gente tem aí, mineiramente falando, né? Nós temos aí um ditado popular, um adágio popular que diz assim: quando a esmola é muito, o santo desconfia. Sim. A gente vê aí nas propagandas da televisão alguns produtos quase que milagrosos. Olha, você passa o sabonete e a acne desaparece. Você pode até passar uma maquiagem e dormir com essa maquiagem. Não só para a questão da acne, mas por cuidar da pele. Dormir de maquiagem nunca é recomendado para mulher alguma, não é? Nunca. A gente sabe que a maquiagem em si, ela, igual eu disse anteriormente, ela funciona como uma barreira física. Então, ela protege a pele, sim. Além de fazer o papel de cobrir as imperfeições e a pele ficar bonita. O problema da maquiagem é você não retirá-la à noite, porque o excesso daquele resíduo na pele, ele leva alguns malefícios, como obstrução. A obstrução dos poros, né? Como se fosse um resíduo na pele que fica ali. Uma impermeabilização. Exatamente. Assim, né? De um modo geral, é muito importante procurar um especialista quando for passar algum produto na pele. Porque, geralmente, os dermatologistas passam os produtos, chamam produtos éticos. O que seria um produto ético? É um produto que a gente sabe o laboratório que está fazendo, a concentração dos ativos que tem ali. Os antibióticos só podem ser passados com receita médica, né? Existem produtos que podem dar alguma dermatite de contato na pele, alguma alergia. Então, é o ideal mesmo, se o paciente tiver acesso, ele puder procurar um dermatologista para orientá-lo, né? Quais os produtos usar, qual a sequência. É muito mais eficaz, ele vai acabar economizando dinheiro no final das contas, porque ele vai comprar o produto correto e vai prevenir todas essas sequelas da acne, todas essas complicações de mancha, que lá na frente depois a pessoa paga o preço, né? Verdade. Em dinheiro e também em satisfação. Na própria aparência, na satisfação. Exatamente. Agora, doutor, a gente fala também sobre a questão de mitos e verdades. Sim. O chocolate não é o grande vilão da história também não, né? Não é o grande vilão. A gente sabe, acreditou-se por muito tempo que a gordura, de um modo geral, falava-se muito em amendoim, em chocolate, ela provocava acne. E os estudos recentes mostraram que o que leva à acne, na verdade, não é a gordura. Porque a gordura também existe a gordura boa, né? A gordura de qualidade. O que leva à acne são os açúcares, é o carboidrato de alto índice glicêmico. Que no chocolate tem açúcar, né? Existem chocolates hoje em dia amargo, com menos açúcar, enfim, que são mais saudáveis. Então, o principal vilão da pele é o açúcar. Então, os pães, que são as farinhas, né, brancas, elas liberam açúcar muito rápido. O açúcar por si só, os doces,
eles têm, chama-se de carboidrato de índice glicêmico alto. Logo que você ingere, a glicemia sobe muito e a insulina sobe junto. E esse pico de insulina leva a alterações no corpo inteiro e entre eles na pele, né? Então a oleosidade da pele piora. Então, de um modo geral, o açúcar ele é o grande vilão. E o chocolate, por ter muito açúcar, realmente ele é um produto que não deve ser consumido em grandes quantidades, né? Mas não o chocolate, não o cacau. Não pelo cacau, não pelo cacau, pelo exatamente. açúcar, né? O cacau, inclusive, é um antioxidante, é um produto adequado. Muitos nutricionistas passam. Interessante, né? Exatamente. Agora, também outra condição que a gente vê é que se fala muito, olha, tempo de calor favorece o surgimento de espinhas. Não necessariamente. Quando está mais quente, você transpira mais. Então, a sua glândula sudorípara funciona mais para manter a temperatura do seu corpo normal. Então, aquela pele suada dá a aparência de mais brilhosa, né? Uma aparência talvez que engana, que as pessoas acham que é acne. Na verdade, não necessariamente é a oleosidade, é mais a parte da transpiração. É claro que se você está suando muito, o seu filtro solar ele pode sair com mais facilidade, né? Igual você está numa praia, numa piscina que você sua, é importante você reaplicar o filtro solar se você está com a pele muito molhada, né? Então, sugiro assim, em um dia muito quente, que você está suando, que você enxugue o rosto, você reaplica o filtro solar. Essa reaplicação do filtro é muito importante, as pessoas confundem muito. Qual que é o ideal? O ideal é de manhã você lavar o rosto, né? Lavar o rosto de manhã e à noite, passar o seu filtro solar adequado para o seu tipo de pele e você reaplicá-lo algumas vezes ao dia, assim, na hora do almoço. Você pode passar por cima dele mesmo, não necessariamente você tem que lavar o rosto. Lavar de novo. Não precisa. Inclusive, até porque o lavar também pode não ser tão bom, né? Exatamente. Até por tirar da pele aquela proteção natural. A gente sabe que a frequência de lavagem muito alta, você tem um efeito rebote da oleosidade. Então, lavar o rosto várias vezes ao dia, porque sua pele é oleosa, não é bom. Você piora o quadro. Então, lavar de manhã e à noite. Você estimula a produção. Estimula a produção, porque você tira a oleosidade demais, o corpo entende que está faltando oleosidade e ele produz mais. Então, o ideal é lavar 2 vezes ao dia, exceto se você faz uma atividade física no meio do dia, obviamente você vai tomar um banho, você vai lavar o rosto e vai reaplicar o protetor, né? Então, essa aplicação do filtro solar de manhã, essa reaplicação no meio do dia, pelo menos, né, é muito importante para você manter a eficácia do protetor, porque ele vai perdendo eficácia com as horas. Tá? A quantidade é importante também, não precisa de passar uma quantidade exagerada, mas também tipo assim, não precisa exagera para ficar mais tempo. Não, isso é um mito, né? É verdade, o filtro solar fator 30 está ok, se você passar de manhã e a quantidade correta e reaplicá-lo na hora do almoço e no meio da tarde. Daí umas 3 horas, outras 3 horas? 2, 3 vezes ao dia, está razoável, as pessoas não vão passar mais. É claro que você no ambiente de uma praia, piscina, o cuidado tem que ser redobrado. Que você pule na água, que você molhe o corpo, aí toda vez que você molhar o corpo é importante você reaplicar e a cada 2 horas. Mas ambiente normal, do dia a dia, 2, 3 vezes está ótimo. Agora, Gustavo, sobre a questão, a referência entre a acne e o cravo ali, a espinha e o cravo. Aquele cravozinho preto, feiozinho ali que vai aparecendo. Tudo é acne. Tudo é acne? Tudo é acne. Acne é o nome genérico. Aquele cravinho preto é chamado de comedão, que é a acne grau 1. Eu quero te pedir perdão aqui, falei Gustavo, mas é Bruno, me perdoe. Claro. Bruno Vargas, doutor dermatologista que está aqui com a gente, me perdoe. Tudo bem. Aquele cravinho é acne grau 1, é a acne inicial, que é chamado de comedão. Tem o comedão preto e o branco. O preto é aquele cravinho escurinho. Disse que, é preto por causa de poluição. Não tem nada a ver também, não. Não necessariamente. É porque tem uma oxidação da melanina, mas isso não tem muita relação com a melanina. Com o ambiente tão diretamente. Não, na verdade são tipos de comedões diferentes e a acne grau 1 do acne grau 1, que é a acne inicial. Essa acne pode evoluir para uma inflamação maior e formar aquela pústula, aquele pus, né, que é chamado de espinha. A inflamação. Exatamente, que é a acne grau 2, 3, e aí a acne pode evoluir para graus por exemplo, uma acne conglobata, que a gente chama, que aquela acne forma aquelas secreções grandes, aquelas túneis, forma fibrose, dá uns nódulos no rosto, né, que é um tipo de acne que existe, que é mais grave, que aí realmente requer um tratamento mais eficaz. Né? Então, são variações, são graus da mesma doença, chamada acne. Doutor Bruno, o que não devemos fazer? Aparece aquela espinha interna, a gente cisma de cutucar para ver se estoura por dentro, vai embora, desaparece logo. O que não deve fazer? Proibido. Espremer a espinha nunca. Por quê? Quando você espreme a espinha, a acne, de um modo geral, é um processo inflamatório. Ali existe um processo inflamatório que gera inflamação, e a inflamação gera pústula, enfim, gera todo esse processo. E o que dá aquela cicatriz é se essa inflamação for maior ou for menor. Né? Então, se você manipula a acne, você espreme a espinha,
você está aumentando o grau de inflamação, você está fazendo um trauma físico, mecânico, e você está piorando, além de com a mão, né, que costuma ser suja, levar bactéria para a região. A unha especialmente, né? Exatamente. Então você acaba que a probabilidade de ficar uma mancha ou uma cicatriz depois da manipulação, ela é maior. Então não se justifica você. Se você começou a ter um quadro de acne, é importante realmente tratar a pele como um todo, para você prevenir futuras espinhas, não tratar aquela especificamente. Nós falamos muito aí sobre o rosto, mas é até natural que apareça alguns casos nas costas, tem muito, não é? Sim. A gente sabe que a acne ocorre em locais do corpo que tem muita glândula sebácea, né? E quais são essas áreas? O rosto, obviamente, né? E o tronco, que é a região do ombro, das costas, da parte do meio para cima, do tórax também, às vezes um pouco na região do braço, que são as regiões mais oleosas do corpo. E o couro cabeludo também tem muito glândula sebácea, mas no couro cabeludo dá muito foliculite, não dá espinha. Então toda essa região, então eu sempre aconselho assim, o sabonete que o dermatologista te passar para o rosto, você pode lavar o tronco com ele, não necessariamente lavar o corpo todo, porque pode ressecar muito a pele, mas o tronco sim, se você estiver com a pele tendo acne na região. Ou região, especialmente nas áreas mais afetadas, mais por exemplo, se for só as né? costas. Geralmente o creme noturno contra a acne, né, o ácido, o antibiótico que passa no rosto, pode passar na região do tronco também. É claro que depende muito do grau, um tronco, uma acne na região das costas com muita acne, muito pustulosa, é importante usar talvez um antibiótico. Então, o dermatologista ele vai avaliar caso a caso. A gente sempre, o paciente vai na clínica, a gente conversa, a gente constrói um protocolo de rotina, uma rotina em casa. Ele volta depois de 2, 3 meses, que é o período que a gente espera para a acne melhorar. Não respondendo aquele tratamento, você pode entrar com outras medicações, medicações orais, antibiótico, a isotretinoína, como eu disse, para casos resistentes ou casos mais graves. Hoje em dia existem alguns lasers, né? Assim, pacientes, por exemplo, atleta que não pode, às vezes, usar nenhuma medicação oral pela questão antidoping. Existem lasers que ajudam um pouco a diminuir a inflamação, a reduzir a quantidade de bactéria na pele. Tem o LED, tem o laser ND-YAG, que são complementares. A tecnologia a favor aí da pele. Exatamente. Você pode, por exemplo, manter esse protocolo em casa e fazer um laser semanal na clínica, um laser leve, né? Que vai diminuir essa inflamação. E você acelera o processo, acelera a resposta ao tratamento. É claro que os casos devem ser individualizados, cada um tem um tipo de pele, cada um tem um grau de acne, cada um tem uma expectativa, cada um tem uma disciplina. Cada um tem uma necessidade. Então é importante o médico entender o paciente individualmente, o paciente, né, para ele fazer o melhor protocolo possível, o melhor plano de tratamento, e para o resultado ser o mais favorável possível. Agora, doutor, uma outra pergunta também sobre a limpeza de pele. Ela é recomendada? Como que deve ser feita? Profissionalmente, em clínicas especializadas? Em casa se pode fazer? De que forma? Então, a gente pode dividir esse caso de limpeza em 2 formatos. Tem a limpeza, que é a higienização diária, que é o uso do sabonete, que é o uso do demaquilante, que deve ser feito, como eu disse, de manhã e à noite 2 vezes por dia. E a limpeza propriamente dita, que é aquele procedimento que fazem algumas clínicas, você tira aquele excesso de comedão, de cravinho. Como o próprio nome diz, é uma limpeza, né? A limpeza não é tratamento, né? Um paciente, eventualmente, com uma acne que está em controle com dermatologistas, com todos os produtos corretamente, ele pode fazer uma vez ao mês uma limpeza de pele para tirar aquele comedão que já foi formado e que vai dar uma aparência para a pele melhor. Né? Mas nunca entender a limpeza de pele como um tratamento, certo? Encarar ela como uma limpeza mesmo da pele. Poderia falar, assim, por exemplo, talvez já seria uma forma até de prevenção em alguns casos? Ela não seria preventiva, ela seria complementar. Complementar. Tomar muito cuidado aonde realiza a limpeza, porque se o profissional manipular a pele de uma forma incorreta, ele pode machucar a pele, né, por exemplo, e aquele machucado gerar um processo inflamatório e manchar a pele. Então, a limpeza deve ser também feita com um profissional que saiba fazê-la adequadamente. Ela pode ser feita como complementar, mas não como tratamento. O tratamento sempre ele é com produtos específicos, com produtos dermatológicos, que inclui uma higienização correta, um filtro solar correto, um creme noturno correto, um antibiótico se necessário, e nunca encarar a limpeza de pele como um tratamento de pele. Agora, doutor Bruno, só para a gente estar encerrando então esse assunto, o senhor falou sobre essa fase mais de grande incidência, que é a adolescência para os meninos e as meninas, falou aí dessa fase que a mulher ela pode ter ali posterior, já na fase adulta, e aí eu quero perguntar para o senhor, a referência desta incidência de acne
adolescência, agora na fase adulta também para o homem. O homem, de um modo geral... O estresse está relacionado tanto para a mulher como também para o homem? O estresse está relacionado com o corpo inteiro. Eu falo que quando o cortisol aumenta, isso reflete em todo o organismo. E a pele é um órgão, e existem muitas doenças relacionadas com o estresse. Só para dar um exemplo, psoríase, vitiligo, entre outros, são doenças de pele que têm uma relação íntima com o estresse. E a acne também tem, de certa forma, que o cortisol interfere, é um hormônio, ele interfere com as glândulas também, sebáceas, etc. O homem, por produzir testosterona em quantidade maior pelos testículos, ele tem uma tendência a ter acne maior, sim. Então, o homem na idade adulta, se ele geneticamente ele é predisposto e ele não tem um cuidado com a pele, ele não tem um sabonete correto, ele não usa filtro solar, enfim, ele não cuida, ele com certeza ele vai ter um pouquinho de acne durante uma vida inteira, né? E a mulher, a gente sabe que os ovários produzem testosterona também, a glândula suprarrenal também produz, e a mulher pode ter acne nessa idade adulta por essa questão hormonal que eu disse, os ovários policísticos, etc. Então, tanto o homem quanto a mulher, depois dos 20, 25 anos, ele pode persistir com o quadro de acne ou voltar a ter acne. Então, é sempre importante, em todas as idades, se você está tendo acne, seja na adolescência, na idade adulta, procurar um profissional para identificar a causa exata e tratar corretamente. Tratar adequadamente. Exatamente. Tá vendo? Vocês tiveram essa aula aqui agora sobre o cuidado com a sua pele, principalmente no aparecimento aí das acnes. Então, exprimir não, aqui o doutor falou, não sou eu que estou falando, é o doutor Bruno Vargas, dermatologista, que está aqui com a gente, que nos abençoou aí nessa manhã falando sobre o cuidado com a nossa pele. Doutor. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.